Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da semana. Sexta-feira chegou, aquele final, aquela frase que todo mundo gosta, sextou, né? Aquela palavrinha que todo mundo gosta, sextou. Então, justamente isso, sextou. E como você está? Como foi a sua semana? Conte aqui pra mim. Vamos fazer um bate-papo hoje bem descontraído e eu gostaria muito que fosse produtivo, tá? Porque afinal esse conteúdo é para você que estuda, que já está no mercado de trabalho, técnico, auxiliar de enfermagem ou até mesmo enfermeiros que entram neste canal, nessa live. É muito importante a sua participação, essa troca de experiência deixa muito rico, tá? E o que eu trago aqui nessas lives, qual é o intuito? O intuito é ajudar você a conquistar o seu objetivo. Aquele incentivo, aquela palavra de quem já passou por tudo isso, que já atravessou muitos desafios. Eu não gosto de falar problemas, tá? Comece a eliminar essa palavrinha, problema. Desafios. E os desafios, eles existem para serem superados. E você não é diferente de mim, do seu colega de trabalho. Vocês viram aí a publicação do Silvio Santos. Eu gosto de trazer personalidades que tenham passado por algo difícil e que hoje é exemplo, porque não desistiu jamais. Jamais. Então, é sobre isso que vamos falar hoje, tá? Os meus conteúdos são voltados para profissionais que já estão formados, mas que querem uma oportunidade no mercado de trabalho, para aqueles que são estudantes se sentem inseguros, tá? Ou quer subir ou que já está inserido, mas quer galgar aí outros setores, tem medo de se arriscar, né? Essa palavra medo cada vez mais está assolando aí a vida de muita gente, muita insegurança, tá? E a gente traz um pouquinho da nossa experiência para que você não se sinta, sabe, fragilizado, tá bom? Então, eu quero muito agradecer aqui a presença, as mensagens que eu recebi hoje, coloquei lá uma caixinha de perguntas, logo após aí eu vou responder, tá? Vou trazer aqui para vocês o efeito dessa caixinha de perguntas, que com certeza são perguntinhas que ficaram ali rondando a cabecinha de vocês, dúvidas. E a gente tem aí uma certa trajetória na nossa vida profissional e que a gente tem que compartilhar. Os sucessos, os insucessos, os desafios, o que passou, o que serviu de aprendizado pra gente, tá? E hoje eu trago aqui para você que está à procura de um emprego, que fez o processo seletivo e teve a porta fechada. Ou seja, você não concluiu lá com êxito, né, todas as etapas do processo. Mas pense e pasme, a maioria dos profissionais, independente da sua área, já teve de alguma forma uma porta fechada. Seja ele recém-formado ou não, a gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão do recém-formado. Porque não é só o recém-formado que tem a porta fechada. Os formados também têm. Os profissionais também têm que estão na área. Eu vou citar exemplo da celebridade aqui no caso do Silvio Santos, que essa historinha dele aqui, essa história me chamou muito, me tocou assim profundamente. E eu já sabia por alto aí de como ele começou, né? Mas não sabia com riqueza de detalhes. Além de tudo, teve uma resiliência enorme aí nesse meio. Ele estendeu a mão para aquele que fechou a porta.
Isso é resiliência. E pasmem vocês, o mundo da enfermagem é um ovo. É isso aqui. Todo mundo se conhece. A tratativa com o colega, o modo como você se comporta dentro de uma unidade hospitalar, dentro de qualquer categoria profissional, mas aqui vamos enfatizar a enfermagem, é de suma importância até para os próximos empregos que você com certeza irá buscar no mercado e também aquela famosa, né? Mas só entra quem indica? Não, pessoal. A sua trajetória, se foi exitosa, se foi com sucesso, se foi com aprendizado, isso é uma bagagem melhor para você. A imagem, a postura, como a gente trata o colega, como a gente trata o paciente, como a gente se comporta numa organização, numa unidade de saúde, isso vai lá para a sua famosa ficha, o seu prontuário. E quando eu falo que o mundo é pequeno, nosso, eu quero dizer que dê sempre o seu melhor, saia sempre pela porta da frente, porque um dia a gente pode precisar voltar naquele local. E se a gente, de alguma forma, saiu magoado, estressado, trazendo xingamentos ou inconformismo com aquele que está ali, de repente te fechando a porta mesmo, ou te dispensando, daqui a pouco ele pode ser o seu colaborador. Você pode estar em outro patamar e olhar para a cara dele assim e falar, eu vou te contratar, mas eu sei o que eu passei, ou o que eu fiz para você. Então, antes de mais nada, antes de pensar qualquer coisa, pensa no profissional que você quer ser. Técnicas, habilidades são treináveis. O caráter, a personalidade é mais difícil. Comportamento. E vocês prestem bem atenção até o comportamento na sala de aula. Como você trata o seu professor, o seu colega. Aquelas famosas, né? Quero ir embora logo, preciso ir embora logo. Não olha na cara do professor, desrespeita. Que profissional você acha que você vai ser no mercado? Você vai querer sair cedo, na hora que tem que sair? Você vai desrespeitar o seu líder? Então, antes de falar porta fechar, eu vou ensinar vocês a manter a porta aberta. Para você que já atua no mercado. Tome muito cuidado. Se a praia não é enfermagem, não é área da saúde, saia. Mas saia com, assim, muito respeito. Até pelos seus pacientes e por você. Saia pela porta da frente, com dignidade. Porque se a porta fechar, por alguma falta de alguma competência, e eu não estou falando só de habilidades e de técnicas, eu estou falando de comportamento, é mais difícil de abrir depois. E isso a gente elimina, assim, sabe, muitos problemas dentro de uma instituição. Eu costumo falar com meus colegas, tanto os professores, como os colegas mesmo enfermeiros. Nossa, se a gente não passasse lá 40%, ou quiçá 50% aí, do nosso tempo gerenciando o conflito, toda essa doação nossa aqui do nosso tempo, seria para o nosso paciente. E às vezes a gente fica gerenciando o conflito. E aí como você acha que você vai manter uma porta aberta? Porque no seu histórico, lá no seu currículo, vai ter lá, você vai colocar quais são as suas experiências. E as empresas hoje, elas têm vários meios de entrar em contato com o RH. Seja por e-mail, via telefone, ou até um colega que trabalha na unidade. Olha, eu quero indicar ali um aluno.
ele vai ele vai concorrer com os outros candidatos. Por que não indicar? Qual o problema da indicação? Se for justo, se ele fizer o processo seletivo. Mas dependendo da pessoa, ele nem vai para o processo seletivo. Então, antes de eu falar aqui para vocês, a essência da nossa live hoje é as portas fechadas, o desespero de não arrumar emprego, você que já está atuando para de viciar nas coisas que não são certas, nas coisas que não são de caráter, porque isso vai fechar a porta e vai sempre manchar você. Ah, mas eu sou funcionário público, nem vou ser mandado embora. Amanhã acaba. Ou então amanhã você precisa, sim, arrumar um outro emprego. E eu tenho zilhões de exemplos durante a minha trajetória de pessoas que tratava de um jeito o colega no SUS e os pacientes, e no privado outro. Quando ia procurar emprego no privado, não conseguia. E sabe o que ele falava? Nossa, eu sou funcionário público, mas eu não consigo trabalho no privado. Será por quê? Então vamos refletir um pouquinho. Antes de falar que a porta está fechada, como que a gente se comporta diante de uma situação, de um conflito, até mesmo da tratativa com o colega, o respeito com o colega, tá? Então vale a reflexão. Ah, mas eu faço tudo certinho, tá tudo ok, ótimo. Continue sendo aquele profissional que você gostaria de ser atendido por ele. Continue, tá? E agora eu parto para falar aqui dos, né? Muita gente hoje me mandou mensagem. Maior, assim, 90% eram recém-formados, tá? E eu vou tranquilizar o seu coração agora. Por quê? Os recém-formados estão sendo muito procurados. Tá? E eu vou falar até de uma reunião que eu tive há pouco tempo, eu acho que eu já citei isso em outras lives, que a gente comentou, né, lá entre as lideranças, nós comentamos. Eu prefiro um recém-formado que chega com o conhecimento técnico que ele aprendeu, lógico, a habilidade você vai desenvolver, mas uma coisa, a vontade de aprender. Porque às vezes para você ensinar, ou você conquistar, trazer um colaborador que ele já está há anos fazendo aquela função, e ele acha que ele não precisa mais aprender nada, é bem mais difícil desenvolver. Então, hoje, as empresas estão, sim, contratando recém-formados. Mas tem uma coisa que faz a diferença, principalmente durante uma entrevista, durante uma prova teórica. O que você sabe, o que você aprendeu e o que você continua buscando aprender. Se você se formou lá em 2001, 2002, 2003 e nunca mais pegou no papel, não estudou mais nada, todas as portas estarão fechadas para você. Mas nunca é tarde. Precisa tomar uma iniciativa. Ah, mas eu acabei de me formar. Você se sente preparado? Conte aqui para mim. Terminei de me formar. Me sinto preparado. Terminei de me formar. Não me sinto. Ou mais ou menos. Ou ainda estou me formando, mas eu tenho o sentimento de que ainda preciso aprender mais. Vamos dialogar um pouquinho aqui, vamos trocar essa experiência. Eu vou falar por mim, eu saí da faculdade com zilhões de ideias, de coisas que eu queria fazer para complementar. Tinha um diploma na mão. E o meu primeiro emprego como enfermeira foi me dito assim, ó. Precisamos de pessoas que queiram aprender, que estejam dispostas a aprender e a se desenvolver. É o primeiro. E você precisa de uma especialização, Fui buscar
E aí, daquela eu senti necessidade de fazer uma que complementasse a outra e assim vai. E você não é diferente. Porque as coisas mudam o tempo todo. Aquela técnica que você aprendeu, você pode fazer de forma diferente, chegar no objetivo de forma mais direta, economizando tempo, otimizando o seu trabalho. Para de ser aquele profissional engessado, que esse é um dos motivos que as portas se fecham. Quando você parte com o processo seletivo, você tem que ter no mínimo o conhecimento para trabalhar numa unidade hospitalar, numa unidade de pronto atendimento. E a noção você tem da escola, mas você tem que procurar o aprimoramento da melhor forma que você achar, tá? Mas procure. Esse é um dos motivos pelo qual a porta sempre estará aberta para você, tá? Então, quando você bate lá no primeiro processo seletivo e a porta está fechada porque você não foi bem na prova, faça daquele momento, faça algo diferente para mudar. Porque se você não passou, foi algo que aconteceu, alguma coisa que faltou ali para que você concluísse as questões. Qual foi a maior dificuldade? Vamos estudar sobre essa maior dificuldade? Olha, a minha dificuldade foi o nervosismo. Eu fico muito nervosa na hora da prova, a questão tá ali, mas parece que eu cego na hora. Então vamos treinar um pouquinho isso. Porque a gente fica tão ligado na área técnica, aprender assistência e tal, esquece assim de muita coisa. O equilíbrio. Precisamos procurar o equilíbrio. Ah, mas eu sempre fui assim, tímida, eu não consigo falar direito. Tem como desenvolver isso? Tem como desenvolver isso. Basta você procurar. Então, a gente precisa olhar para o problema e fazer daquela famosa frase, né, daquele famoso ditado, de um limão, uma limonada. De uma limonada ainda, a limonada suíça. O que essa historinha aqui que foi contada do Silvio Santos para vocês teve de reflexão? Se ele tivesse tido ali a oportunidade, de repente ele estaria trabalhando ali como atendente na lanchonete. Mas o não para ele foi um divisor de águas. Ele respirou fundo, arregaçou as mangas, comprou lá a sua bicicleta e fez do limão a limonada. Olha só o que eu ouço quando eu levo alguma situação. Olha, você precisa estudar mais. Ah, mas eu só não tenho tempo, porque eu chego em casa, Todo mundo é isso. Todo mundo tem também. Priorizem. Vocês precisam criar um método de priorizar. Eu tenho 1 hora de almoço ou 1 hora de jantar. Que tal eu pegar ali e ler ou fazer a leitura de algo que eu tenha dificuldade? Ah, não tenho hora de almoço não. Eu trabalho 12 horas direto. Final de semana. Tá? E para você que está triste porque acabou de fazer um processo seletivo e não passou, tem essa história aqui, que foi contada nos stories aqui, de exemplo. Tenha essa história de exemplo. Eu vou contar a minha, tá? Meu primeiro emprego como enfermeira não foi na primeira prova, foi na segunda. E hoje eu posso dizer, graças a Deus. Porque no primeiro, eram 2 vagas para 30 candidatos, 20, enfim. Não, 20 foi o segundo. E numa área que eu não tinha habilidade, lógico. Estava me formando naquele momento e poderia participar do processo seletivo quem tinha especialização e quem não tinha.
Então, naquele momento ali, a escolha, a opção, não foi nem pela nota, e sim quem tinha experiência naquela especialização. E eu não tinha obstetrícia, não era, nem até hoje nunca me interessei em fazer nenhuma especialização nessa área. E aí o segundo, vocês acham que eu fui para casa como? Arrasada? Fui. Sabe o que eu fiz? Eu passei, foi a noite toda, estudando tudo, obstetrícia, hemodinâmica, UTI, menos CCIH. Qual o ser humano que sai da faculdade apaixonado por CCIH? Eu só tive uma matéria, assim, daquele jeito, assim, sabe? Uma vez por semana, consultando sites. Quando eu fui fazer o processo seletivo, gente, era uma vaga. Quando eu olhei, caramba, tudo isso é para CCIH? Fui lá perguntar, né, pra moça do Recursos Humanos. Ela é. Eu, nossa, que interessante. Aí, o que eu fiz? Sabendo, lógico, que a vaga era para CCIH, e eu só tinha tido uma matéria na faculdade, eu passei, foi à noite estudando, tá? Vemos consultores, vemos executores, as leis 2616, entrei lá numa pesquisa, o que mais cai em prova, e fiz lá a noite toda. E no outro dia, por volta de 10 horas, eu estava lá, no caso foi no Guarujá, fazendo a minha prova. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, mais ou menos uns 20 comigo. Aí sabe o que eu fiz? Sabe o que eu pensei? Eu não sei como eu tive essa sabedoria, mas veio. Eu só preciso de uma vaga, né? Então vamos lá, arregacei as mangas e fiz a prova. E fui estudando para as outras. Era uma semana para dar o resultado, então não deixei a peteca cair. Até fiz mais provas e tal. E aí tinha lá umas 2 empresas, 2 hospitais no caso, um em São Paulo e outro em outra cidade aqui da Baixada. Aí eu fiquei pensando, nossa, se eu passar, e agora, né? Eu vou ter que escolher, né? Mas aí já tinha descartado a do Guarujá, tá? Já tinha descartado, porque eu falei, 20 vagas, e eu nem tenho experiência, né? Mas na vaga, naquele momento, não estava pedindo especialização, não era obrigatório, né? Algo que agora é. Então, eu falei, eu até desencanei. Mas aí, para minha surpresa, o RH me ligou e falou, olha, você aprovou, está aprovada na primeira etapa, agora a prova é prática. Aí, para minha surpresa, né, eu falei, tá bom, vou fazer, né, vou estudar. O que pode cair? Aí sonda, e isso e aquilo, medicamentos, tudo aquelas técnicas que a gente aprende, tá? Que não é tão diferente a faculdade pro técnico, não. As técnicas assistenciais são semelhantes. A diferença é que é algo privativo do enfermeiro, passagem de sonda, e os técnicos mais a manutenção, os cuidados com os dispositivos, no caso. Mas o que difere é que a gente acaba fazendo a técnica da passagem dos dispositivos. Fui de novo estudar a técnica. Já tinha tido na faculdade? Tinha, gente. Você também fez o curso, mas a gente precisa aprimorar. E se eu não tivesse feito isso, eu não estaria com a vaga garantida. Fui lá, fiz a prova prática, e a prova prática, ainda mais com 2 ou 3 pessoas ali. E continuando fazendo o processo seletivo. Há mais ou menos uns 15 dias já estava tudo concluído, eu passei, entrei. E aí, né, a pessoa que estava lá, que me acolheu muito bem, falou assim, olha, eu vou te passar a rotina e você, com outras palavras, corre atrás do conhecimento. Tudo bem, aprendi ali a rotina, tal, tinha uma técnica de enfermagem que trabalhava ali no setor também junto. Lembrando que técnico de enfermagem, ele não trabalha só diretamente na assistência não, tá? Ele pode trabalhar em áreas administrativas. Inclusive, você que está aqui me escutando, se tiver interesse em saber algo mais sobre outras habilidades do técnico de enfermagem, coloca aqui para mim, né, no comentário, eu gostaria, tal, e depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas, que aí eu faço uma live só para colocar aqui áreas que você pode atuar, se você tem interesse, né, que são mais voltadas, não diretamente com assistência, influencia, claro, mas que é um diferencial também, tá? E técnico executa, tá bom?
E aí vocês colocam aqui e é super top. Eu trabalhei com uma técnica maravilhosa. A minha colega lá, a enfermeira, ensinou. Só que ela era gestora também de outras áreas. Então ela voltava para outras áreas e eu falava, né? Nossa senhora, ela me deixou aqui. Será que eu vou dar conta? É um hospital desse tamanho, tem 3 UTIs, um berçário, uma pediátrica, outra neonatal. O que eu vou fazer? Aí eu olhei assim para a técnica, como é que você desenvolve aqui a busca ativa dos pacientes, tal. Aí ela foi me explicando ali da rotina dela, bastante troca, né? Que trabalha em equipe é delicioso quando ele acontece de verdade. E no começo eu até achei, nossa, ela confiava muito em mim, né? A gestora da área, que ela depois ia avaliar depois, né? De 3 meses. E me deixou lá solta, que eu digo assim, à vontade. Eu falei, sabe de uma coisa? Não adianta ficar correndo atrás não, gente. Dela, porque ela tem um monte de outras coisas, eu vou ter que arregaçar as mangas e estudar. Indicadores? Meu Deus do céu. Eu falei, o que eu vou fazer? Na faculdade, indicadores, eu tive lá na epidemiologia, tal. Fiz um curso de indicadores. Fiz o cursinho lá do aplicativo que mexia com o controle de infecção. E depois despertou interesse, fiz a especialização. O que eu quero dizer com tudo isso? Foi ótimo. Ela pegou na minha mão, me levou lá, falou, essa aqui é a lição de casa, faça. E eu corri atrás. E hoje eu agradeço essa pessoa. Às vezes nem tenho muito falado com ela, mas já tive a oportunidade de falar. No começo a gente critica, né? Que a gente tem essa mania, tudo criticar. Nossa, me deixou sozinha agora, e o que eu vou fazer? E um pergunta uma coisa e outra, corre atrás do prejuízo. Se você tá nessa missão é porque você tem capacidade. E hoje, graças a Deus, eu sou como referência no controle de infecção hospitalar para os meus colegas, para todos que trabalharam comigo e me conhecem. A enfermeira CCH, Lilian, é médico, a gente sempre faz parceria, me ligava, olha, tem tal vaga, você não quer vir, vai trabalhar junto comigo? Eu estava bem colocada na ocasião, eu não aceitava, agradecia, claro, mas isso foi, que hoje perguntam, nossa, como que você consegue, né, ter todo esse conhecimento, sucesso, nome, e todo mundo te conhece? Porque ninguém viu lá no começo. O começo foi árduo. No horário de almoço, eu almoçava e ficava aqui nos livros, Epidemiologia, indicador, doenças, agravos epidemiológicos, notificações e um monte de outras coisas. Só que desafios aparecem. Da CCH eu entrei para a área da qualidade. Fiz uma pós também no Sírio-Libanês maravilhosa. Depois senti necessidade da docência. Fui lá e fiz docência. Gente, eu não paro. E é o que você deve fazer, não desistir dos seus sonhos. Porque as portas só se fecham para aqueles que desistem. Vamos fazer uma reflexão. Se você não passou naquele processo, é porque tem algo que você precisa melhorar em você e tem algo também que espera. Porque quando uma porta se fecha, outras zilhões se abrirão. Agora, claro, na primeira fechada de porta, se você pegar o caderno e fechar, acabou, não vou mais participar de nada, e aí você vai fazer qualquer outra coisa. Vai trabalhar autônomo. Mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado é aquela pessoa que quer lutar, quer estar melhor ou entrar para o mercado de trabalho. Então, não fiquem tristes. Se a porta se fechou para o Silvio Santos, está aqui, depois quem perdeu a história, dá uma olhada no Stories. E por quê? Porque ele é uma referência, é uma pessoa conhecida, né? Tem um impacto a história dele. Mas quantos Silvio Santos não tem na vida? Eu posso dizer que eu passei também.
olha, eu não quero trabalhar com aquele enfermeiro, porque quando eu fui fazer o processo seletivo lá no hospital, ele não me passou. Eu tenho bronca dele. Ele não te passou? Ou você não estava apta naquele momento, naquela instituição, de estar trabalhando, atuando? Então, tomem cuidado com as palavras. Se uma porta se fechou, pega aquilo. Lógico, gente, é do ser humano ficar ali. Não vai a porta fechar, ei, a porta fechou, que legal, a vida que anda. A gente não é assim. Nós não somos assim. Mas respira. Meu, por mais difícil que seja, faz assim. Esse não vai ser o último lugar que eu vou procurar emprego. E aí você estuda muito mais e passa num local que vai te dar uma oportunidade de você estudar, de promover aí uma bolsa para você fazer um curso, ou uma faculdade, ou aprender mais, tá? Tudo tem um motivo de ser. Então, não fiquem tristes se uma porta se fechar, ok? Espero que essa live tenha tido sentido aí para você, tá? Teve pessoas aqui que colocaram, elogiaram, eu agradeço de coração até agora, o momento que você disponibilizou para estar aqui. Tem uma pessoa aqui que colocou que quero sim aprender, então eu vou fazer sim uma live, né? Qual outro meio de atuação do técnico de enfermagem, né? Mais voltado para a área administrativa, vou preparar bem caprichado, vou colocar aqui. E se você tem ainda alguma dúvida, algo que você queira escutar aqui, coloque lá na sua mensagem, dê aquele like. Não esqueça, é muito importante para mim, tá? Vai ficar gravada, a live vai ficar disponível para você, tanto pelo YouTube, Facebook, aqui no Instagram, tá? Deixa aquele like, aquele comentário, olha, eu peguei no metade ou eu perdi, mas eu gostaria de colocar aqui o que eu entendi, o que fez sentido para mim, tá? E eu estou aqui para o que der e vier. Coloquem lá suas mensagens, o que você gostaria de conteúdo que eu prepare especialmente para você. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham um final de semana abençoado e logo mais estarei ali postando as respostas para você que colocou hoje na caixinha de perguntas. E foram muitas perguntas, eu vou ter que dar uma selecionada aí, tá? Mas o que eu senti? Eu senti que o pessoal sentiu ali, né? Teve ali uma sensibilidade de entender o propósito, tá? O que eu gostaria de aprender mais, o que eu gostaria de saber, algo que eu deixei passar ou que naquela aula eu não consegui escutar. Isso é muito legal, tá? Então, eu vou responder, e para você que não conseguiu fazer lá as suas perguntas, não tem problema, a gente lança outra caixinha para a próxima semana. Eu vou lançar aí no final de semana uma caixinha bem legal e vocês coloquem ali, depositem ali as suas perguntas ou seus anseios, e a gente, com a experiência, né, que eu tenho aí de trajetória profissional, mais de 27 anos, digamos assim, né, arredondando, de experiência, eu vou ajudar vocês, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve, pessoal!